Irubu, o pesadelo de 847 dias, a tortura psicológica que o Japão tentou apagar. Em 1947, o Japão se reergueria das cinzas da guerra, mas a reconstrução não seria apenas física, seria uma batalha pela alma de uma nação, onde a conformidade era a lei e a diferença, um crime. E no centro desse turbilhão uma jovem mulher enfrentou 847 dias de tortura psicológica tão sistemática que se tornou um segredo de Estado. O que ela sofreu é chocante, mas o que o mundo não sabe é que métodos similares ainda assombram nosso presente. Prepare-se para desvendar 3 verdades que o Japão tentou enterrar por décadas. 1. O método de tortura tão brutal que foi silenciado por mais de 30 anos. Stadoas. Como a cultura de vergonha de uma nação inteira foi transformada em arma, transformando vizinhos, autoridades e até familiares em cúmplices. 3. A história inacreditável de como uma vítima não apenas sobreviveu, mas reescreveu a história para sempre. Ao final deste vídeo, você entenderá como este caso forçou o Japão a repensar completamente sua abordagem à punição social. Mas aqui está o que ninguém te conta. Métodos semelhantes continuam sendo usados em todo o mundo hoje. Se esta história te choca, espere para ver o que vem a seguir. Fique ligado, pois na próxima semana revelaremos como essa mesma técnica de tortura foi exportada para outros 3 países, e um deles pode te surpreender. Não saia ainda, porque o que você está prestes a aprender mudará para sempre a sua visão sobre a natureza humana. Para entender este pesadelo, é preciso mergulhar no cenário psicológico do Japão de 1947. O país não estava apenas se recuperando da destruição física, estava reconstruindo sua identidade social. A cultura de vergonha, forjada ao longo de séculos, operava sob um princípio simples: o julgamento da comunidade era mais poderoso que qualquer lei. A conformidade social não era apenas esperada, era a própria sobrevivência. Sair dos limites aceitos significava ser aniquilado pelo coletivo, sem que uma única mão fosse levantada. Mas aqui está o que os livros de história omitem. As forças de ocupação americanas estudaram esses mecanismos de vergonha tradicionais, documentaram, catalogaram e, em alguns casos, permitiram que continuassem operando. Nossa vítima era uma jovem de 23 anos, cujo nome foi deliberadamente apagado dos registros oficiais. Ela cometeu o pecado imperdoável de desafiar a autoridade local em um momento em que o Japão ansiava por manter a ordem social. O que aconteceu a seguir se tornaria um estudo de caso sobre como comunidades inteiras podem se tornar cúmplices na tortura. Os registros médicos que obtive revelam algo arrepiante. Não foi crueldade aleatória. Foi sistemático, calculado e planejado por pessoas que sabiam exatamente como quebrar uma mente humana sem tecnicamente tirar uma vida. Mas antes de mergulharmos no horror, pergunte-se: o que você faria se testemunhasse isso acontecendo em sua comunidade? Você interviria ou desviaria o olhar, como todos os outros? Mantenha essa pergunta em mente, pois ao final desta história, você perceberá que pessoas comuns são capazes de um mal extraordinário quando as pressões sociais corretas são aplicadas. A alimentação forçada começou em 15 de março de 1947, mas o que ninguém esperava era o entusiasmo com que a comunidade participaria. Imagine a cena: são 6 da manhã de uma fria manhã de março. Você é arrastado de sua cela, não por soldados, não por policiais, mas por seus próprios vizinhos. Eles não estão com raiva, estão metódicos, clínicos, quase excitados. De acordo com o relatório médico classificado do Dr. Yamamoto, que obtive nos arquivos nacionais japoneses, a primeira alimentação forçada foi planejada como um procedimento cirúrgico. Eles prepararam ferramentas específicas, calcularam quantidades e até designaram papéis para diferentes membros da comunidade. Aqui está o que o testemunha Kobayashi Hiroshi escreveu em seu diário secreto, descoberto apenas em 1982.
Eles a fizeram ajoelhar-se na praça da cidade. A senhora Tanaka segurou sua cabeça. O senhor Isto forçou sua boca a abrir. O próprio prefeito administrou a primeira alimentação. Ela vomitou imediatamente, mas eles a fizeram consumir novamente. Mas aqui está o que ninguém te conta. Isso não era sobre punição, era sobre transformação. O psiquiatra da comunidade, Dr. Kenji Nakamura, documentou algo aterrorizante em suas anotações. A resistência da sujeita diminuiu em 23% após a primeira alimentação. A coesão comunitária aumentou proporcionalmente. O método parece servir a duas funções psicológicas. Eles não estavam apenas torturando-a, estavam se unindo em torno disso. Encontrei atas de reuniões da Câmara Municipal datadas de 20 de março de 1947, apenas 5 dias após o início. A discussão não era sobre continuar, era sobre organizar. Eles estavam organizando essa tortura como um evento comunitário. Terças e sextas-feiras. As atas dizem: sistema de rotação para participantes, crianças a observar de uma distância segura para fins educacionais. Deixe isso assentar. Mas os registros médicos revelam algo ainda mais perturbador. Após cada alimentação, eles mediam seus sinais vitais, documentavam suas respostas psicológicas e ajustavam seus métodos de acordo. Isso não era crueldade aleatória, era tortura científica projetada para maximizar o dano psicológico enquanto a mantinham viva. Por 847 dias, isso continuou, mas aqui está o detalhe que fará você questionar tudo o que pensa, saber sobre a natureza humana. A comunidade não apenas participou, eles competiram para participar. Não desligue agora, porque o que vou revelar a seguir mostra como essa tortura sistemática se tornou a base da estrutura social de uma cidade inteira. Mas este foi apenas o começo de um horror que duraria mais de 2 anos. Imagine acordar e descobrir que seus vizinhos estão discutindo sua tortura durante o chá da manhã. Não com horror, mas com antecipação. Descobri correspondências sigilosas entre o governador local e funcionários de Tóquio. A carta datada de junho de 1947 diz: o moral da comunidade melhorou significativamente desde a implementação das medidas corretivas. Solicito permissão para expandir o programa para distritos vizinhos. Eles queriam exportar essa tortura para outras cidades. Mas aqui está o que os documentos do governo não te contam. Eles mantiveram listas detalhadas de participação. Mais de 200 membros da comunidade desempenharam papéis ativos, professores, médicos, lojistas, até o padre local. Eles tinham uma lista de espera. A descoberta mais horripilante: encontrei trabalhos escolares da escola primária local. As crianças eram obrigadas a escrever redações sobre justiça comunitária usando a tortura dela como um exemplo positivo. Uma criança de 8 anos escreveu: quando pessoas ruins são corrigidas, pessoas boas se tornam mais fortes juntas. Eles estavam doutrinando crianças para ver a tortura como construção comunitária. Registros financeiros revelam algo ainda mais sinistro. A comunidade arrecadou doações para comprar equipamentos especializados para as alimentações. Famílias contribuíram com dinheiro. Eles estavam literalmente pagando para participar da tortura. Em setembro de 1947, eles transformaram a tortura dela em entretenimento programado. Atas de reunião discutiam arranjos de visualização e controle de multidões para o que chamavam de cerimônias de correção. Eles construíram arquibancadas. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a psicologia de massas. Uma vez que uma comunidade cruza a linha para a crueldade coletiva, não há ponto de parada natural. Cada ato tem que ser mais extremo que o anterior para manter o mesmo efeito psicológico. Os relatórios do Dr. Dulce Yamamoto documentam a escalada. A tolerância da sujeita aumentou. O engajamento comunitário está diminuindo. Recomenda-se o aprimoramento dos procedimentos para manter os benefícios de coesão social. Eles precisavam piorar para manter a comunidade interessada.
O governo da prefeitura não apenas sabia disso, eles estavam estudando. Carimbos de funcionários em documentos marcados. Experimento de controle social. Continuar observação. O governo japonês estava usando a tortura dela como um projeto de pesquisa de guerra psicológica. No entanto, a parte mais chocante não foi quem participou. Foi quem tentou pará-la. Encontrei evidências de exatamente 3 pessoas que tentaram intervir. Um foi transferido para outro distrito. Um perdeu sua licença comercial. O terceiro simplesmente desapareceu de todos os registros. O sistema tinha anticorpos contra a compaixão. Mas o que aconteceu a seguir desafiou as expectativas de todos, incluindo os pesquisadores do governo que pensavam tê-la quebrado completamente. Mês 18, seu corpo estava falhando. Os relatórios médicos pintam um quadro de deterioração física sistemática que médicos hoje dizem que deveria ter sido fatal. Os arquivos sigilosos do Dr. Yamamoto revelam 7 tentativas de suicídio documentadas. Ela tentou se enforcar com tecido rasgado, afogar-se no poço da comunidade, até tentou morder a própria língua para sangrar até a morte. Cada vez eles intervinham, não para ajudá-la, mas para preservar seu experimento. Mas aqui está o que os registros médicos não te contam. Com cada tentativa de suicídio frustrada, algo dentro dela mudava. As avaliações psicológicas mensais mostram algo sem precedentes. Em vez de um colapso mental completo, suas respostas começaram a mostrar o que psiquiatras agora chamam de dissociação adaptativa. Ela estava literalmente reconfigurando seu cérebro para sobreviver. A senhora Fujiwara, uma das poucas participantes que mais tarde testemunhou, descreveu algo arrepiante. No mês 20 ela parou de reagir. Ela apenas nos encarava durante as alimentações. Não com ódio, não com medo, mas com cálculo, como se estivesse nos estudando. Ela deixou de ser a vítima. Ela estava se tornando a observadora. As atas do Conselho Municipal de janeiro de 1948 revelam ansiedade crescente, conformidade da sujeita muito alta, satisfação comunitária diminuindo, membros questionando a eficácia do programa. A tortura estava perdendo seu impacto psicológico nos próprios torturadores. Sem a resistência dela, seu vínculo sádico estava se desfazendo. Então Tóquio enviou um inspetor. Seu relatório confidencial datado de 14 de fevereiro de 1948 continha uma linha aterrorizante. A sujeita parece ter desenvolvido imunidade psicológica. Recomenda-se a terminação imediata do experimento antes que a metodologia seja comprometida. Eles temiam que ela tivesse descoberto como sobreviver à tortura sistematicamente, mas seu corpo contava uma história diferente. Ela pesava 35 kg. Seu sistema digestivo estava permanentemente danificado. Falência múltipla de órgãos. O consenso médico era claro. Ela tinha semanas de vida. 10 de março de 1948, eles prepararam o que seus documentos chamavam de cerimônia de correção final. Toda a comunidade se reuniu para o que seria sua morte pública. Estava chovendo, chuva fria e pesada que transformou a praça da cidade em lama. Clima perfeito para um pesadelo. Mas aqui está o que ninguém esperava. Nem a comunidade, nem os pesquisadores do governo, nem mesmo os médicos que documentavam sua destruição sistemática. Então algo aconteceu que ninguém previu. Algo que exporia todo o programa e mudaria a lei japonesa para sempre. Sei que isso está ficando sombrio, mas se você ainda está assistindo, está claramente tão fascinado pelas verdades brutais da história quanto eu. Certifique-se de estar inscrito, porque na próxima semana revelarei como a CIA documentou este caso e usou essas mesmas técnicas de tortura psicológica em 3 países diferentes durante a Guerra Fria. Você não vai acreditar em qual nação aliada adotou esses métodos primeiro. 10 de março de 1948, a cerimônia final. 2.000 pessoas reunidas na chuva para assistir à sua morte. Mas em vez da vítima quebrada que esperavam, ela se levantou. O testemunha Tishi Moriya escreveu em seu diário:
Ela olhou diretamente para Mei Ishida e disse claramente: eu memorizei cada rosto, cada nome, cada ato. Eu vou sobreviver a isso e garantirei que o mundo saiba o que vocês são. Após 847 dias de tortura, ela lhes fez uma promessa. Naquela noite, durante a pior tempestade da história da região, ela escapou. Não apenas de si mesma, mas de toda a cidade. Com falência múltipla de órgãos pesando 35 km, ela caminhou 38 km por florestas montanhosas para chegar à prefeitura vizinha. Mas aqui está o que ninguém te conta. Ela não apenas escapou, ela vinha planejando seu testemunho de sobrevivência por meses. Em 1952, trabalhadores da construção civil que reformavam a prefeitura encontraram algo extraordinário escondido nas paredes, notas detalhadas escritas em tecido rasgado, documentando nomes, datas, métodos e envolvimento governamental. Ela estava secretamente criando evidências durante sua tortura. Seu testemunho chegou à Comissão Internacional de Direitos Humanos em 1949. As evidências documentadas eram tão abrangentes que se tornaram a base do artigo 7 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a proibição de tortura e tratamento degradante. Mas a verdadeira vitória foi doméstica. Seu caso forçou o Japão a reconstruir completamente sua abordagem legal à punição social. A Lei de Reabilitação Social de 1950 foi escrita especificamente para prevenir a tortura baseada na comunidade. Ela viveu até 1987. Sob identidade protegida, tornou-se professora de psicologia especializada em trauma comunitário e conformidade social. Sua pesquisa ajudou a identificar sinais de alerta precoces de crueldade coletiva em sociedades em todo o mundo. Em 1975, o governo japonês emitiu um pedido oficial de desculpas e forneceu cuidados médicos vitalícios, mas ela recusou compensação financeira dizendo: dinheiro não pode desfazer o que aconteceu. A educação pode impedir que isso aconteça novamente. Seu trabalho acadêmico influenciou a legislação antidrogas em 47 países. Cada vez que você ouve falar de proteções contra a guerra psicológica, punição baseada na comunidade ou desumanização sistemática, você está vendo o legado legal de sua sobrevivência. Mas aqui está a verdade aterrorizante. Os mecanismos psicológicos dos quais ela sobreviveu ainda estão sendo usados hoje. Assédio em massa online, campanhas de ostracismo social, exclusão comunitária sistemática, todos seguem os mesmos padrões psicológicos documentados em seu caso. Em sua última entrevista gravada antes de morrer, ela disse algo que deveria nos assombrar. A capacidade para a crueldade reside em cada comunidade. A única diferença é a oportunidade e a permissão. Nunca dê a seus vizinhos permissão para torturar em seu nome. Ela não apenas sobreviveu, ela garantiu que pudéssemos aprender com seu pesadelo para prevenir outros. Hoje, um pequeno memorial no interior do Japão marca o local onde ela suportou 847 dias de tortura sistemática. A maioria dos locais não sabe de sua importância. Isso é provavelmente intencional. Seu caso mudou a forma como entendemos a crueldade coletiva, a cumplicidade comunitária e a psicologia da desumanização sistemática. Leis modernas antidrogas existem porque ela sobreviveu para contar sua história. Mas a guerra psicológica semelhante continua em todo o mundo, apenas em formas diferentes. Campanhas de assédio online, ostracismo em mídias sociais, táticas de exclusão comunitária. Todas exploram as mesmas vulnerabilidades psicológicas humanas documentadas em seu caso. Aqui está minha pergunta para você. O que você teria feito se testemunhasse isso acontecendo em sua comunidade? Você teria sido um dos 3 que tentaram intervir, ou teria se juntado à maioria que desviou o olhar? Mais importante, como você pode reconhecer esses padrões começando em sua própria comunidade hoje? Falando em guerra psicológica brutal, na próxima semana revelarei como a Stasi usou essas mesmas técnicas de tortura comunitária
para controlar a Alemanha Oriental e como uma vítima virou o sistema inteiro contra si mesma. Certifique-se de estar inscrito e me diga nos comentários: você já testemunhou punição psicológica baseada na comunidade? Como você respondeu?